but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I... Hola, mis queridos, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? ¿Con salud? ¿Disposición? ¿Vale? Hoy empezaremos más una clase de español. Sean bienvenidos a nuestra clase de hoy. Nuestra clase de hoy es la lección 5, que está en la página 58 del libro de ustedes. Entonces, abram sus livros e vamos estudar juntos. Então, queridos, a nossa lição 5 está iniciando agora, estamos iniciando agora a nossa lição 5 e nós vamos começar com a nossa compreensão leitora. Isso, vocês já perceberam que sempre na abertura da lição nós temos um texto de introdução, nós temos um assunto a tratar. Então, o assunto que nós iremos tratar nesta lição é um assunto bem interessante, que inclusive tem muito a ver também com a nossa outra disciplina, que é a arte. Então, o título da lección, vocês que já abriram o livro de vocês na página 58 já devem ter olhado, que o título da nossa lição hoje é Antiguidade e Colecionismo. Isso mesmo, Antiguidade e Colecionismo. Quantas pessoas por aí, no mundo afora, aqui na nossa cidade, na sua família, colecionam coisas que acham importantes, que consideram históricas, coisas antigas e que hoje fazem parte da história da família de vocês? Imaginem aí, hoje as pessoas colecionam muitas coisas. A gente já sabe que a arte... Então, essa parte de colecionar, ela é muito interessante. Eu gosto bastante. Assim, quando a gente fala em colecionismo, a gente pensa logo em colecionar coisas que são muito difíceis de ser encontradas. Mas a gente pode colecionar coisas simples. Vocês já pararam para observar que sempre na casa dos avós, talvez na casa dos avós de vocês também tem aquele álbum de fotografias antigas, né? Da família de vocês, dos seus pais bebês, seus tios. Isso é uma coleção, e é uma coleção valiosa, porque conta a história de vocês. Então, quando a gente fala em colecionismo, a gente não está falando só em colecionar objetos que são de difícil acesso. A gente pode colecionar tantas outras coisas, né? Vocês aí, eu vejo que muitos de vocês, muitos coleguinhas, colecionam canetas, colecionam aquelas post-its de cores diferentes, colecionam canetinhas hidrocores, colecionam adesivos de cadernos. Então, existe uma infinidade de objetos que nós podemos colecionar. Na verdade, a gente pode colecionar o que a gente quiser. Vai dar a importância que nós estamos dando para aquele objeto, certo? Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar isso. Antiguidade e colecionismo. A importância de colecionar objetos para se contar nossa história. Então, como eu disse a vocês, eu gosto muito de coisas antigas, coisas da antiguidade, porque elas trazem consigo uma história, elas trazem consigo todo um contexto, isso é maravilhoso, né? Quando a gente está estudando em história, arte, a gente sempre estuda o passado, porque a gente tem fatos que comprovam, a gente tem obras que comprovam. E aí as coleções, elas também fazem parte disso, elas também contam história. E nós temos uma infinidade de coleções, principalmente em museus. Os museus são os lugares onde guardam a maior parte da história. Mas nós também podemos ter a nossa história, a história da nossa família, tá? E para a gente entrar nesse universo de antiguidade e colecionismo, nós vamos ler o texto agora, tá? Então vocês vão me acompanhar na leitura do texto. Um texto muito bom de ser lido, com muita informação. Vamos lá? Então, vamos para a leitura contextualizada, ¿vale? El coleccionismo a lo largo de la historia. El coleccionismo como tal ha existido desde que el hombre consideró un objeto valioso, de ahí que haya variado a lo largo de la historia. Pero siempre se ha tratado de una actividad que consiste en reunir, seleccionar y conservar un objeto por encima de su función primaria y el valor original, para simplesmente poseer algo singular e envidiable. Hoy en día, una obra se colecciona por el valor artístico,
por su función, por el valor emocional y el motivo principal, por el instinto de posesión inherente al hombre, ya sea por móviles idealistas o económicos. En la prehistoria, se guardaban los objetos por su extrañeza en cuanto a materiales, formas, colores, tamaños, y siempre lo hacían en lugares recónditos y de difícil acceso. En este momento también se hacía como un arrual funerario, y así esos objetos pasaban a tener un significado simbólico. Normalmente, los objetos que enterraban junto al difunto le habían pertenecido en vida. Esto cambiará en Egipto y Mesopotamia, donde los que coleccionaban eran los más poderosos, monarcas, nobleza, sacerdotes, y aunque continuaban guardando todas essas colecciones de objetos preciosos en las tumbas, no eran tanto de caráter civil, sino más para el culto religioso. Continuaban guardando esses objetos en los ajuares funerarios, que, como sabéis, ocorriam en las grandes pirámides egipcias, pero também en una cámara especial ubicada en los templos, llamada la Cámara del Tesoro. Esta cámara era de uso exclusivo para el rei ou para el faraón, e se usava como uma demonstração de seu poder e seu prestígio. Em la época de la antigua Grecia, quando se toma importância de la historicidade do objeto. Es decir, já não se coleciona tanto mais valioso, sino lo más antiguo, al igual que se valorará al artista. En este ámbito, el objetivo del coleccionismo era la ostentación del poder político y cultural. Así, pues, se podrían encontrar sus colecciones en los templos y en los palacios, en lugares de difícil acceso. Pero, al contrario que en las civilizaciones anteriores, los coleccionistas griegos exponían sus obras una vez al año. Los romanos imitaron las prácticas griegas y lo hicieron de tal modo que aparece la figura de un personaje importante en la historia del mercado de arte, los marchantes. Estos eran expertos en el arte griego y se encargaban de ser intermediarios en su compra y venta. Aparte del arte griego y extranjero, también tienen gran importancia las reliquias obtenidas en los espolios de guerra. Por último, en la Edad Media, época muy extensa y de cambios, se da a las obras un carácter pedagógico y religioso con significado interno. Pasará a ser un arte funcional, internacional y didáctico. En esta época, los grandes coleccionistas serán los reyes, los altos dignatarios y los sacerdotes. La nobleza, la aristocracia y el clero coleccionaban porque estos objetos representaban lo que no vemos, el más allá, el poder y el prestigio. Esto último es lo que dará lugar al coleccionismo acumulativo, es decir, cuanto más grande sea la colección y mejor calidad tenga los objetos, más prestigio y poder tendrá el colecionista. Então, eu tenho certeza que vocês têm esse costume na família de vocês de guardar esse passado em fotografias. Então, nós vamos montar esse projeto. Olha que legal. Volviendo ao passado, vale? Então, nós vamos fazer um mural com essas fotografias, tá? Então, escolham a fotografia que vocês mais gostam, que conta a história de vocês, tá? Besos. Hasta nuestra próxima clase de espanhol.